Por alguma razão estranha, ficou famoso nos últimos dias um vídeo do Bolsonaro dentro da maçonaria. Eu já postei em 2017, 2018 esse vídeo e comentei sobre ele. O Bolsonaro, ele não é maçom, mas o general Heleno é maçom, o general Mourão é maçom, o Temer é maçom, o José de Alencar é maçom. Maçonaria, eu falo isso durante esses anos, tá? Que a maçonaria controla o exército brasileiro e ajudou a dar o golpe de Estado. E que ter a maçonaria como entidade dentro do teu setor de segurança é um risco, não dá, porque eles são internacionalistas. Eles não têm o interesse nacional e eles apenas colocam o Brasil dentro do cumprimento da agenda internacional, no caso da doutrina Monroe. Aqui está uma palestra do general Heleno na maçonaria. Tá? Aqui ele, a palestra do excelentíssimo senhor Augusto Heleno Ribeiro Pereira, general do exército brasileiro. Então, se o pai dele também deveria ser maçom. Eu sou a favor dos maçons acreditar naquilo que eles quiserem. Olha os símbolos egípcios, são ocultistas, são luciferianistas. Eu sei bastante sobre maçonaria e sei que eles são luciferianistas. Não, aliás, não tem nada de misterioso, pessoal. Assim, esse pessoal é mais claro que a água, tá? O mistério é um disfarce daquilo que é óbvio. É mistério para ignorante. Isso é óbvio quem esses caras são. Nem as ações políticas deles são muito escondidas, não. Se um dia eles assim, são bem óbvios. Eles são internacionalistas. Eles são engenheiros sociais. E eles são luciferianistas. Eles acreditam em Lúcifer, de que o homem tem o direito de se tornar Deus, desde que eles chamam de iluminação. Então, os rosacruzianos creem na mesma coisa, que o homem pode se tornar Deus através de um processo de iluminação, de que o homem não é salvo pela graça de Deus, Jesus. Eu vou deixar o vídeo rolando, tá? Enquanto eu falo. É que distrai, né? Esse tá aí o templo deles. É um templo. Se não fosse uma religião, não se chamaria de templo. É um templo. É uma religião humanista que venera o mundo. Quem é o Deus do mundo? Na escatologia, Lúcifer. Então esses caras não são cristãos. E eu acho que tu tem direito de acreditar no que tu quiser. Até porque o que isso significa? Jesus disse que nós cremos em Deus em verdade e espírito. Então, o centurião romano vai até Jesus quando ele ouve que Jesus tem o poder de curar. Aí ele disse, meu criado está doente. Aí os israelenses, os judeus, disseram para Jesus, Jesus, esse cara nos persegue, você é nosso inimigo. Aí o centurião falou, Jesus disse, você quer que eu vá lá? Não, assim como eu sou um comandante, eu dou ordens, eu dou uma palavra e meus soldados me obedecem. Da mesma forma, se o senhor disser uma palavra, eu sei que a sua palavra vai curar meu criado, eu creio. Eu sei. E Jesus disse, a sua fé curou o seu criado. Então, o centurião não tinha nenhuma educação judaica, ele era um pagão, um idólatra. Mas para Deus não importa isso. Importa a relação individual que esse ser tem com ele. Deus, eu estou falando. Então, se o cara é maçom, não importa. Porque, em relação a ser salvo como cristão ou não. Não importa, isso não é problema teu. Porque esses pastores e esses religiosos são tão podres ou mais que os próprios maçons.
Agora, como índole institucional, como ideologia institucional, a maçonaria não está errada. Está errada, mas tu tem direito. Sim, tu tem que ter o direito de crer no que tu quer crer, não é? Porque através de um erro tu pode encontrar um grande acerto. Quer dizer, tu não pode policiar a chance das pessoas errarem. Então, quer dizer, vamos supor que ser maçom seja um erro. Bom, deixa eles errarem. Isso não necessariamente molda caráter. Meu critério de ataque, quando eu digo esses caras são maçom, quer ver? Quando eu digo que esses caras são maçom, olha lá, grande distrito do Oriente Federal, tá ali o General Heleno. O General Heleno é maçom, luciferianista, tá ali ele com os cafetão deles, ó. Tá? São maçons. O General Heleno é maçom, ele é o ditador do GSE. A maçonaria, através do exército, controla o governo brasileiro. O golpe foi militar maçônico. Trabalham para o Southcom, trabalham para os Estados Unidos. O avental tem a ver com o pudor, tá? O pudor, porque quando Adão caiu, o homem descobriu a vergonha. Então esses caras são venerados, eles consideram Lúcifer o salvador, o dragão que deu o conhecimento do homem do bem e do mal. É isso que eles creem. O homem, então, tem o conhecimento do bem e do mal. E antes ele era um ignorante. É Deus, o Jeová, é inimigo. Ele é o Deus da ignorância. Então a serpente, ela não é vista pela maçonaria como o anjo do mal. A serpente é vista como a serpente do conhecimento, a serpente que deu o conhecimento do bem e do mal. E assim, vocês serão como deuses. Então é luciferianismo porque Lúcifer queria ser como Deus. Isso está em todos os livros místicos, tá? Na carbonaria eles chamam de primo. A carbonaria é uma espécie de maçonaria do mato. E por isso que eles escolheram o Garibaldi para fazer a Revolução Farroupilha, por causa da simbólica do Gaudério, do campeiro. E toda a simbólica se fechava com a carbonaria. Que é a maçonaria também, que acabou. A carbonaria italiana acabou. As outras carbonarias foram todas assimiladas pela maçonaria. Isso é misticismo antigo. Isso é paganismo. Uns chamam de hermetismo, mas eu já acho que na filosofia grega descolou-se. A filosofia grega, assim como a medicina e a ciência estavam dentro da filosofia e se tornaram instituições à parte, a filosofia uma vez foi mística, até que o homem a apartou da religião. Os gregos fizeram isso. Então, o Platão, esses caras, eles tinham algum conhecimento iniciático, mas eles eram filósofos, eles fundaram a filosofia. Eles criticavam a religião, que na época era o paganismo, não tinha outra religião, que é a religião desses caras aqui. O compasso é o símbolo masculino, o símbolo feminino. Eles veneram o poder geracional no mundo, eles veneram o ciclo da vida do mundo. Eles não acreditam eles não vivem pela transcendência. O código de conduta deles se trata de dominar o mundo. Aí tem o plano político, eles podem crer no que eles quiserem crer. Não estou nem aí, crendo no que tu quiser crer. Mas é a ação política derivada da ideologia da religião deles. Esse é o problema. Porque e serás como deuses? Então vamos entender aí, ó, a cara desse Heleno. Eu nunca vi esse cara com uma cara humana normal. Esse cara é macabro, ele matou muita gente no Haiti, ele é um cara sujo e podre. A maçonaria sempre tenta controlar o exército. Tá? A maçonaria está envolvida em todas as revoluções pós-renascença. A renascença não foi um movimento maçônico, foi um movimento do homem aproveitando-se da queda da igreja. Tá aí o Bolsonaro, tá aí ele, ó. Depois nós vamos fazer um vídeo bem grande aí para os interessados, porque esse assunto é um passeio no parque para mim, porque eu sei essa porcaria. Então, tá aí o Bolsonaro. O Bolsonaro foi chamado pela maçonaria para alinhar ele
Ah, o Ari Fontoura ali, ó. Não é, parece, mas não é. Foi chamado pela maçã. O Heleno é o operativo, o Mourão também, são todos maçons. Por quê? Porque estão alinhados com a ideologia internacionalista do controle do mundo. Tá? Só que a maçonaria, ela não vai controlar. A maçonaria é um elemento apenas. A maçonaria é os cruzados, eles são os antigos templários. Reformados quando Jacques de Molay foi degolado, queimado, aliás, porque ele venerava o Baphomet, o diabão aquele de duas. Mas tu pode substituir o Baphomet por qualquer princípio andrógeno pagão, que é a mesma porcaria. Né? Androgenia, eles veneram o princípio gerador. Mas não significa que todos os babacas aqui saibam, viu? Porque isso é uma estrutura autocrática, hierárquica. Você não. É que nem chegar na loja da Apple e dizer assim: eu vim aqui reclamar no Genius Bar, ali o Bolsonaro. Vim reclamar aqui no Genius Bar que por que vocês trocaram o carregador de novo? Mas não tem nada a ver com isso, eu só vendo essa merda. Então, é a mesma coisa a maçonaria. Vários desses idiotas nem sabem onde eles andam. Se eles pesquisar por fora, eles vão descobrir. Mas a partir do grau 30, você sabe que você é um luciferianista oficialmente. Lúcifer é o deus da maçonaria, não é Deus. Porque Deus considera o fato de tu te pôr no lugar dele blasfêmia. Se isso importa para ti, eu só quero que tu entenda. Faz o que quer blasfemar, blasfêmia. Isso aqui não é uma... Eu não estou moralizando nada. Quer crer nesses troços, crê, mas isso aí também não me importa. Ali é o olho de Horus, que é o olho de Lúcifer. O All-Seeing Eye, o olho que tudo vê. Eles acreditam. A Revolução Francesa foi feita pela maçonaria? Também. Mas é que tá, ó. Os maçons são uma ordem de cavaleiros templários. Como é que surgiu esse vídeo, agora recentemente, do Bolsonaro na maçonaria? Por quê? Quem é que acionou a viralização desse vídeo? Quem? Porque eu já havia dito que o Bolsonaro... Eu falo mal da maçonaria como agente traidora do Brasil. Porque se quer ser maçom, seja. Só não pode ser maçom dentro do exército. Aliás, não pode ser nenhum... Ninguém que é internacionalista pode fazer parte do governo nacional, do setor de segurança. Então isso implica vários grupos diferentes. E não tem nada a ver com maçonaria, não tem conexão com maçonaria necessariamente. Porque o meu critério não é o cara crer em maçonaria, ser maçom ou não ser. O meu critério é: você é internacionalista, você trabalha por uma organização, por um esquema de coisas internacional. Você não trabalha para o Brasil. Então, se você quiser colaborar com o canal, deixa seu Pix aí, copie, colhe o Pix do seu aplicativo bancário e doe quanto você quiser. É importante. E você pode também assinar no Apoia-se a partir de 10 por mês, React Conta Liberal, e no Catarse a partir de 5. Então, a maçonaria não tem interesse nacional, porque ela é internacionalista. Só que quem é que viralizou esse vídeo agora? Por quê? O Papa, o catolicismo. O Papa é um blasfemador também, porque ele se diz Jesus na Terra. E ele se põe no lugar de Deus. Esse cara sabe que ele é luciferianista. Tá? Sabe. Então, o Papa também se põe no lugar de Deus. Porque ele diz que não há salvação senão através da igreja. Se tu lê as bulas católicas, tu vai ver. Isso é blasfêmia total. Então um católico falar mal da maçonaria é ridículo. Ele não sabe onde ele anda também. O Papa é um blasfemador. Tu pode ser um blasfemador. Qualquer um que assuma o caráter de Deus para condenar, para tomar a autoridade de Deus, é um blasfemador. Tu tem graus e proporções, e o espírito da blasfêmia é o espírito de Lúcifer.
o espírito de que você é como Deus. Quando você blasfema, o que esses caras fazem? Quem é que dá o direito de um cara fazer uma revolução e matar 500 mil pessoas? Do ponto de vista ético, quem é que te autorizou a matar essas pessoas? De onde é que tu tira essa autoridade? A maçonaria está envolvida com todas as revoluções sangrentas, as de esquerda e as de direita. Eles que inventaram a esquerda e a direita. Não tinha esquerda e direita. Então, esses caras estão enchendo o saco. Eles são os antigos templários. A ordem dos templários foi destruída pelo rei francês porque eles pegaram, uma das desculpas que ele deu, que eles pegaram idolatrando o ídolo. Eu acho que ele está cagando para isso. Aí ele, num ato de muita cristiandade, queimou o cara. O que não faz sentido, né? Do ponto de vista ético e da lógica cristã. O Jacques de Molay foi queimado. Então ele foi queimado por satanismo, por mijar em cruz, que os templários eles eram ioannistas. Esses caras não são cristãos. Então, o Papa absolveu outro general maçom, olha só. Excelentíssimo senhor Maynard Marques Santos Rosa, general do Exército Brasileiro. Esse eu não sabia. Outro maçom. Nós temos o Mourão, nós temos o Etchegoin. O Etchegoin não sei se é maçom. Nós temos o Puyol, que é maçom. São tudo maçom. Tá? E esses sem vergonhas conspiram contra o Brasil. Então o Bolsonaro... Bom, eu disse isso desde 2017. Tá? Agora o católico vem dizer que... Não. O Papa é um blasfemador tanto quanto esses caras. A única diferença é que esses caras... O Papa quer um monopólio. Mas aí tem uma outra teoria de que os maçons nas altas esferas, que não significa nem que sejam esses daí, porque aqui é o terceiro mundo. Tá? Se tu vê só pelo templo desse, que tu olha pro templo que tem em Washington e olha pra esse prédio aí, tu vai ver pelo prédio o que eles pensam desses caras. Tá? Isso aí é a maçonaria do Capitão do Mato, esses caras. A maçonaria são os templários ingleses reformados. Porque são... mas eles não têm aliança com nenhum estado, com nenhum país. Nem são leais a nenhuma religião, nem nada. Eles são leais ao poder. Ao poder. Então, eles querem fazer um governo babilônico, um governo global. Onde eles governem. Eles sejam parte desse governo. Eles trabalham para isso. Os cavaleiros templários. O Papa absolveu porque os templários, os cruzados, que iam lutar as guerras para o Papa e acumularam riquezas e se envolveram com... A igreja sempre foi pagã. A existência do Papa é pagã. O Papa é um ser pagão. Mas tu não precisa ser católico. Não precisa... Pega o Malafaia. O Malafaia é cristão. O Malafaia é um blasfemador também, porque ele toma a posição de Deus para exercer Deus na tua vida. Deus não autorizou o Malafaia a fazer nada dessa merda. Tu te deixa molestar por esse cara porque tu é um idiota. Por isso que eu não respeito nenhum evangélico. Eu não respeito evangélico porque eles são os idiotas das coisas mais óbvias do mundo. Você compraria o sol de mim? Porque vender Deus é que nem comprar o sol. Eles vendem uma coisa que não é deles e que eles vendem errado ainda. Eles usam Deus para serem o teu Deus. Malafaia, esses pastores também blasfemeiam. Então não é exclusividade do maçom nem do católico. Mas essas organizações são cientes da sua blasfêmia. O Papa é ciente da sua blasfêmia. O maçom também. O maçom tem uma ideologia da blasfêmia. O Papa também, porque o Papa crê que ele é Jesus na Terra. Legal, né? Então, ele crê que ele representa... Mas o Deus da Terra é o diabo, é o anticristo. Os protestantes iniciaram sua revolta protestante assim. Martim Lutero disse que o Papa era o anticristo. Porque ele, se tu excluir os moralismos desses protestantismos, e eu acho que essas igrejas evangélicas é uma tática desses maçons, que são cruzados, que trabalham para a igreja católica para destruir o protestantismo, porque o Malafaia é uma desmoralização para o protestantismo, não é? O potencial que o protestantismo poderia ter. Então, ou o que sobrou do original.
Lembrando que esse pessoal tá tudo com o Bolsonaro. Então quem lançou esse vídeo agora? Bom, se for um católico já expliquei, já não... E outra coisa, padre tem padre maçom, tem tudo. Tá tudo embolado. Tá tudo embolado em verdade e espírito, tá tudo embolado na mesma causa, porque o Papa também é internacionalista, o Papa é a favor de governo global, o Papa tá junto. Esse vídeo é de 2014, não de 2017. A palestra do general Heleno, no Grande Oriente do Distrito Federal, dia 31 de março de 2014. Poucos dias depois do aniversário do Bolsonaro. Então, isso aqui não foi 17. Eu disse isso na época que eu postei o vídeo. Tá ali o Bolsonaro de novo, ó. Eu disse isso na época que eu postei o vídeo. A câmera chega a ficar até cinza quando foca nesse cadáver. Até as velas dele são falsas. Esse cara tem algum problema de saúde, esse general. Eu não sei o que ele tem. Tá? Ele tem uma cara torta. Ele é sociopata, esse general. Tá? Isso é fora do ar, esse cara. Lembrando que o Ciro Gomes chamou ele de homem de nível no programa do Roberto Dávila no início de 2019. Tá? Então, atentem-se a essas coisas. Eu disse tudo isso, eu tenho dito isso. Em todos os canais eu tenho dito isso. Excelentíssimo senhor Augusto Heleno Ribeiro Pereira, general do Exército R1. Tá? Tá ali o Bolsonaro. Então, isso aqui é de 2014. Isso aqui é o Bolsonaro em 2014. Antes do Aécio vencer, perder a eleição. Então, tu vê que a tática do Bolsonaro, o plano B, já estava posta, como eu tenho dito nos outros vídeos aí. Eles estão armando contra o país. Esses maçons são os terroristas conspiradores, porque é isso que me interessa. O que quer dar o culpa ao Satã? Pode sentar na rola o teu obelisco o dia inteiro, porque, não sei se tu sabe, o obelisco é um caralho amputado de um deus egípcio. Eles veneram essa putaria pagando. Quer acreditar no deus cabeça de cachorro? Acredita, prometeu. Quer rezar pro senhor Batata? Reza pro senhor Batata. Quer rezar pro o Cookie Monster aqui do Vila Sésamo? Reza pro Cookie Monster, sei lá se é do Vila Sésamo. Foda-se essa porra. Reza pra quem tu quiser rezar. Prometeu. O que me interessa é que tu tá traindo meu país. Tá traindo meu país, esses vagabundos se escondem em porão, esses caras são tudo bolsonaristas. Isso é uma ordem, que eles baixam uma ordem nessa porra dessa maçonaria e dizem, todo mundo vota no Bolsonaro. Eu não conheço um maçom que não vote no Bolsonaro. Não existe loja progressista. Os maçons do Brasil são monarquistas, eles não são republicanos, porque a única veia republicana da maçonaria era a carbonaria italiana da Revolução Farroupilha, que perdeu. Perdeu a guerra. Perdeu a guerra, o Garibaldi foi fazer outras coisas, e depois essa ordem específica fechou. É um capítulo que fechou. Chama de chapter, né? E quem se diz carbonário hoje é só um fetichista, porque essa original carbonaria italiana, fundada por maçons franceses, fechou. Quando o Garibaldi estava preso, maçons franceses o iniciaram na maçonaria. Lembrando que o Garibaldi era um pirata, corsário, e ele sempre trabalha com bandido criminoso, maçom sempre trabalha com bandido criminoso. Tá? Porque eles não vivem sob os mesmos códigos morais e éticos que tu vive. Então o seu general, eu achei muito interessante, muito vem a calhar isso aí. E eu vou explorar essa oportunidade para falar desse assunto de uma maneira, porque tu tem uns evangélicos aí, que são uns histéricos loucos da cabeça, que não sabem o que estão falando sobre esse assunto. Esses católicos são uns hipócritas também, porque o Papa é o maior blasfemador do universo. Então, a Igreja Católica nunca foi santa e fez tanta merda, e esses caras são amigos dos católicos, é isso que eu estou dizendo. Os maçons são cavaleiros templários que trabalham, quer eles saibam ou não, para a construção do governo global, onde o Papa vai ser o pajé master. Não o cara do filme do Macaulay Culkin, o pajé master. Tu não vê que o Papa, ele se encontra com tudo que é líder religioso, ninguém chama esse cara, ele vai na ONU. Quando o cara viu com esse papo de globalista, manda ele tomar no cu. Não existe globalismo. O que existe é internacionalismo. O internacionalismo pode até não ser globalizado. Quando eles dão um golpe de Estado no teu país e te reprimem, onde é que está a globalização? Mas a globalização implicaria que estão todos conectados. Não, eu dou um golpe e fecho teu país. A Coreia do Norte é globalizada, mas ela faz parte do internacionalismo, porque ela é comunista. E os comunistas são internacionalistas. Quando
o Fidel Castro deu um golpe em Cuba, constantemente Fidel Castro se encontrava com as putas dos maçons, se encontrava com o Rockefeller. Por que o Fidel Castro se encontrava com o Rockefeller? O Fidel Castro destruiu todas as instituições cubanas, exceto a maçonaria. Napoleão entrou dentro lá, desfilou em Roma, entrou lá e teve a chance de eliminar o papado. Por que ele não fez? Porque ele é um maçom cruzado, ele é um templário. Ele trabalha para o Papa é um pagão, o Papa é o líder de todos os ocultistas do mundo. O Papa não é cristão, a posição dele não é cristã. Aquele que assume o lugar de Deus não é Lúcifer. Então o Papa, ele assume o lugar de Deus na Terra. Vai ler as bulas papal, não é só um velho leproso que anda com a cara de coitado. O Papa, ele acha que é o teu Deus. Ele não aceita. Todos que não são católicos são heréticos para o Papa. Ele não aceita que tu viva noutra igreja. Mas eles não aceitam. Internamente, na cúpula dessa igreja, eles são ocultistas. Então, vamos ver uns pedaços aqui dessa merda desse Heleno berrando. Ele fala, aqui dentro ele fala do mesmo jeito que ele fala em qualquer lugar. Então vamos voltar no aspecto político do Bolsonaro, tá? Que é o que eu tenho dito. O plano do Bolsonaro